Vamos dar sequência, então. Vamos pro primeiro quadro temático aqui da noite. O Dudu Estival trazendo os grandes esquadrões. É o nosso quadro tradicional aqui para abrir o programa. A nossa enciclopédia, né? A lenda Dudu Estival, que sempre elogia o âncora, e eu sempre devolvo esse elogio que ele merece, né? Muito melhor que Dudu. Inclusive, vou até tocar aqui para ele, ó. É gênio, é uma fera, é uma lenda do esporte. Tá aí. O homem é gênio, é uma lenda do esporte. Dudu, qual é o grande esquadrão de hoje? Boa noite. Eu até viria com a camisa do Vasco da Gama, mas a pedido do meu filho, eu vim com a camisa do Yashi, goleiro que disputou a Copa de 58, 62 e 66. Em 70 ele foi banco de reserva. Olha o Lucas aí. Mas o esquadrão, em homenagem aos flamenguistas, é o Flamengo. O Flamengo dos anos 70 não ganhou título nacional, mas ganhou título carioca. E o campeonato carioca tinha muito peso. O Flamengo ganhou 4 títulos, na década de 80. Certo? Fiquei contrariado muito tempo com isso. E o Flamengo sempre teve um timaço, muita camisa, apesar de que não pode falar mal do flamenguista, não perde todos os amigos. Eu tenho muito amigo flamenguista, gente boa, muitos, dentre eles o César, viu? Mas aí, ó, esse jogo aí é Vasco-Flamengo, hein? E se eu não estou enganado, esse jogo aí é o Campeonato Brasileiro de 83, uma vitória do Flamengo 2-1 em cima do Vasco. Depois, no domingo, foi 1-1 o jogo. O jogo foi 2-1. Pelo jeito aí, ó, esse gol aí, eu acho que foi antes, viu? Porque o gol é do Cláudio Adão. Olha lá, o Cláudio Adão. Cláudio Adão fazendo um dos gols. Certo? Então, o Vasco sempre teve um timaço também, sempre deu conta das vaidades do Flamengo, certo? Mas o Flamengo realmente foi o grande campeão, nós não podemos dizer. Campeão brasileiro em 80, seu primeiro título, 82, 83, 87. Nós estendemos um pouquinho para falar que ele ganhou em 92. Mas, ó, sempre mostrando aí, ó, quanto o Vasco da Gama. Olha o Tita aí, ó. Nós sempre citamos aí, ó. Depois jogou no Vasco da Gama, o Tita. Tita, que a gente falou semana passada, quem não assistiu ainda, foi o encerramento dos Superestimados, né? Sim. Esse jogo aí é um jogo da década de, se eu não me engano, foi até de 1980. Olha o Vitor aí, ó, o Vitor Beckenbauer. Certo? Sempre em cima do Vasco da Gama. Mas o Flamengo ganhou o título em 80, ele fez a final contra o Atlético Mineiro. Nós falamos alguma coisa aí semana passada. Certo? Até o time do Flamengo sempre teve um grande banco de reservas. Mas o time básico do Flamengo, que reinou no ano de 80, todo mundo sabe essa escalação, né? Que é Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Mas dentro desses campeonatos que o Flamengo ganhou, o Flamengo teve várias modificações. O Carpegiani foi campeão em 80 como jogador e foi campeão em 82 como técnico do Campeonato Brasileiro. 81, campeão da Libertadores como técnico e campeão mundial como técnico. Esse aí é o Cláudio Adão. Então, quer dizer, o Carpegiani ele encerrou a carreira no Flamengo, vindo do Inter de Porto Alegre, e acabou virando treinador e campeão do Flamengo. O Flamengo sempre contratava. O Flamengo tinha um problema com um centroavante, mas sempre contratava um centroavante e dava certo. Até que o Nunes que jogava no Santa Cruz, foi jogar no Fluminense. Do Fluminense ele foi para a Arábia Saudita. Da Arábia Saudita o Flamengo contratou o Nunes, e o Nunes acabou sendo o grande jogador do Flamengo nos anos 80. Aí outro jogo contra o Vasco. Eu acho que esse sim era o Campeonato Brasileiro de 83. Que o Vasco começou ganhando 1-0, depois acabou tomando um empate. Esse aí eu acho que é a final de 87, contra... vários jogos mostrando aí. Tá passando vários. Mas é bom essa coletânea de lances do Flamengo, que não falta, viu?
Não falta Flamengo, não falta torcedor do Flamengo, ou o Júnior, que jogou na seleção brasileira. Então, o Flamengo ele era a base da seleção brasileira de 82. O Flamengo cedeu muitos jogadores, como o Atlético Mineiro também cedeu muitos jogadores para a seleção brasileira de 82. O Flamengo saía muito, falei agora mesmo, o elenco do Flamengo sempre foi grande, então o Flamengo tinha como mexer no time, mexia no time, sempre revelava grandes jogadores. Então, acho que por isso que a gente fala que o Flamengo realmente reinou na década de 80, certo? Por isso ele sagrou-se campeão da Libertadores, campeão mundial. Se for fazer um comparativo, se é um jogo contra o Liverpool, que o jogo era sempre sábado, meia-noite. Torci muito pro Liverpool, viu? Torci pro Cobreloa. Esse foi no Japão, Dudu. Torci pro Atlético Mineiro, que eu não torcia pro Atlético Mineiro, torci pro Atlético na final de 80, torci pro Grêmio em 82, torci pro Santos em 83 e torci pro Internacional de Porto Alegre em 87 contra o Flamengo. Meu primeiro time é o Uberaba Sport, meu segundo time é contra o Flamengo. Mas, como disse o Eduardo Ramos, não podemos deixar de exaltar o Flamengo. Então, o Flamengo realmente é um timaço. Certo? Até numa conversa que eu tive com um dos grandes ídolos do Flamengo, o Rondinelli, ele sempre fala assim para mim: pô, não acredito que você é vascaíno, porque você sabe tudo do Flamengo, mas você é vascaíno. Olha o gol do Nunes contra o Liverpool. Esse dia eu torci. Quando fez 2-0, eu desliguei a televisão. Como é que é essa história? Que você é primeiro o Uberaba Sport e depois contra o Flamengo, é isso? Depois contra o Flamengo. Então tá certo. Essa é nova, hein, Dudu? Em 81, o Uberaba jogou 2 jogos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi 1-1 no Uberabão. Primeiro gol do Uberaba, gol do Serginho. O Serginho tinha vindo do Itumbiara, até o narrador de Uberaba gritava: bola branca na cabeça preta. Certo? Foi 1-1. E no Maracanã, esse jogo que nós falamos esse dia para trás, o Uberaba estava ganhando 2-0, acabou tomando a virada para 4-2. Então o Uberaba também teve, como diz, não podemos deixar de falar, que eu não tinha falado nenhuma vez no Uberaba nesse torneio ainda, né, Marcelo? É verdade. Quando a gente fala no Uberaba Esporte, então não podemos dizer que o Uberaba confrontou contra esse time campeão do mundo do Flamengo. O time do Flamengo que jogou com o Uberaba jogou no 1º de abril, aí, ó, 1º de abril de 81. Esse time foi pouco modificado para o time que ganhou o Campeonato Mundial. Inclusive, o Luiz Pereira, que é o Luiz Chevrolet, jogava no Flamengo nesse dia. O Flamengo tinha um time só de estrelas. E o Uberaba confrontou. Tanto é que o Uberaba faz 2-0. Então o narrador fala: não é 1º de abril, não é o dia da mentira. Olha o gol do Paulo Luciano, o Raul no gol. Paulo Luciano, camisa 10, ó. Amigo nosso lá de Uberaba, olha lá. Bateu 1-0. Então, o Uberaba, voltando a contar as coisas de Uberaba, o Uberaba sempre por cima. E o Uberaba, a maior, o Uberaba contratou um centroavante, o presidente do Uberaba contratou o centroavante, quinta-feira, lá estava jogando do Tocantins, centroavante, Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius pegou o carro e saiu do estádio de Tocantins, ele gastou 22 horas até Uberaba. Ele chegou 5 horas da manhã em Uberaba. Uberaba jogava 18h30 contra a Caldense. Aí falou: Marcos Vinícius vai entrar no jogo. Uberaba estava 1-1, Marcos Vinícius entrou no segundo tempo e fez o segundo gol do Uberaba, o gol que virou a partida contra a Caldense. E depois, no final, um menino que jogava na base de Uberaba, apesar não, é paraense, mas joga nas categorias de base do Uberaba, fez o 3º gol, Netinho. Bom jogador aqui, menino, hein? Ele fez a jogada do segundo gol também, né, Dudu? Não, o segundo gol, até a característica física até é parecida. Né? Chama Macedo, é um menino que entrou no segundo tempo também novas. Ele cruzou a bola, chama Macedo, cruzou a bola com o Marcos Vinícius. Eles são bem parecidos, até fisicamente, como no futebol, o Macedo e o Netinho. Você lembrou bem, viu, César? Agora, o Uberaba vibrou muito, porque o Uberaba não jogou bem e ganhou.
Que anteriormente tinha um slogan em Uberaba. Joga feio, Uberaba joga feio e ganha bonito, igual o Palmeiras. Não, nunca. Olha, não acontece isso. Agora, o Nacional era assim. Olha o gol do slogan menino na aí. década de 70 e Olha o 80 gol do falava assim: centroavante lá. "Pô, É. Nacional Gol de matador, joga bem e toma de 5 da Caldense. É um slogan que saiu no Dudu, jornal. Nacional mas joga bem e toma de 5. O Uberaba Dudu. não jogou bem e ganhou de 3. Então, eu acho que por isso Dudu. nós contamos a história do Flamengo e o Uberaba está sempre na história do Flamengo. Olha a jogada do Netinho do terceiro gol do Uberaba. Golaço. Golaço. Caiu Não quer mais falar do Flamengo. Falha do goleiro. É, falha do não goleiro. era o esquadrão do Flamengo, Ah, Dudu? pô, tem que Não era do mencionar o Flamengo? Uberaba nos grandes Olha o jogadores. gol do. Olha o gol. Flamengo. Olha o gol do. Quem fez esse gol foi o Serginho. Serginho, 2-0. É, o mesmo O que Boca fez marcou lá em Uberaba, o Boca marcou esse Serginho aí, deu uma sarrafada nele, lembra? Primeiro. Não, ele marcou foi o Givaldo. Não, o Givaldo, é. Ô, Dudu, mas sabe o que é legal nessa época do futebol? O Xambó e o Santos, eu vou falar do Santos para falar do Flamengo. O lateral direito jogava com a camisa 4, e o zagueiro central com a 2, e o lateral com a 3, e o quarto zagueiro com a 6. Isso nunca mudava. E o Flamengo, nessa época, o Júnior sempre com a 5, todo lateral com a 5, e o volante, no caso Andrade e Carpegiani, com a 6. Isso mesmo. Não se mexia nessa numeração. Não. Isso faz muita falta para o futebol. Eu acho que a FIFA deveria fazer uma exigência dos 11 titulares jogarem com as camisas de 1 a 11. Eu No concordo. Brasil, o Atlético Goianiense joga assim no Brasil. Até hoje. Você vai assistir os jogos, na primeira, na segunda, ele joga com as numerações conservadoras, né? Mas o Flamengo tinha isso. O Júnior sempre com a 5 e o volante com a 6. É até feio o jogador de futebol com camisa 82, 33, 79, basquete. Também acho. Ó, eu sugeria para Vamos fazer um movimento. Mas cada jogador é um CNPJ. Ele tem que ter a camisa própria dele. Ó o Xambó aí, ó. É a imagem dele. Então, é uma questão comercial para o clube e para o jogador também. O Memphis Depay quis jogar com a 10. Eu acho que a FIFA deveria proibir chuteira colorida, todo mundo de chuteira preta, bola só branca, sem laranja, vermelho, bola branca. Pelo menos na Copa do Mundo tinha que ser assim. E numeração de 1 a 11. Essa tradição não podia ser quebrada. É verdade. Retrô. Dudu, a Caldense tinha um jogador que jogou com camisa 100, não foi? Hoje tem. Jogou com a camisa 100. Camisa Então, 100. Sem futebol. Bem lembrado. Tem noção. Agora, só voltando à década de 70, o Doval era o camisa 10 do Flamengo quando o Zico começou a jogar, e o Zico jogava com a 7. Depois inverteu. Depois o Doval foi jogar com a 9 e o Zico com a 10. Mas então, preservava-se. Realmente, o melhor do time era o camisa 10, todo time tinha um camisa 10, que era o grande jogador. Para você vestir a camisa 10 de um time, era uma coisa muito honrosa ao jogador. Ó, não podemos deixar... Eu tenho que mandar um abraço para os amigos aí que estão prestigiando. O Wendel Luciano é corintiano, o Reinaldo Bellini, que entrou aí, é torcedor do Fluminense. E até comentar, viu, no programa do Alenzão, o Marco Túlio Dutra de Souza comentou, assisti lá o programa e gostei. Então, o pessoal tem interagido realmente com o nosso programa aí, o Panela FC. Show de bola. Pra nós. O Alenzão, que é a melhor cobertura de Roland Garros, que começou aí essa semana. Amanhã tem o João Fonseca, tem a Bia. Se inscrevam aí no canal do Alenzão também, que é a melhor cobertura de tênis que tem no Brasil e provavelmente no mundo. O Alenzão, que é nosso fã, filho do Dudu Estival. Dudu, sabe tudo de tênis. Dá entrevista para a Casé TV. Então, se você curte tênis e quer acompanhar... Ele faz a prévia tem umas do jogo. legais ali, ó. Perdão. Olha lá, o Santos mantém o Z. O Santos manteve a abraçadeira do capitão com o Z do Zito.
Teve Sim. isso. E o Santos jogou com a numeração assim também por uma época, ele falou ali, foi até 2010. E o Romeu tá falando ali que o Júnior jogava com a 5 porque o Andrade preferia a 6. Exato. Exatamente. Mas o Carpegiani também jogou com a 6. O jogou. Carpegiani foi 6. Então, o Júnior... Sim. E o Júnior começou no Flamengo como lateral direito. O Júnior era o lateral direito e o Vanderlei Luxemburgo, que era reserva do Flamengo, às vezes jogava como lateral esquerdo. Então, o Júnior, quando foi lançado do Flamengo, foi lançado na lateral direita. Aí o Flamengo trouxe o Toninho Baiano, aí ele foi para a lateral esquerda. Então, o Júnior realmente... O Júnior era meio campista, né? Era médio volante de categorias de base. Mas o Flamengo sempre teve isso, hein? O Carpegiani jogou com a 6 e o Júnior sempre com a 5. Você sabe que o Vasco, eu vi uma escalação do Vasco e eu não sabia. Teve uma época também que o Vasco, mas assim, foi pouco tempo, o Vasco, o Zé Mário Pinocchio jogou com a 6 e o Marco Antônio com a 5. Naquele jogo que o Rondinelli faz um gol de cabeça, o Marco Antônio estava com a 5. Até uma curiosidade, você vê que o camisa 6 chamava Paulo Roberto, que o Zé Mário estava machucado, o Paulo Roberto estava com a 6. Então, tinha esse negócio, mas era realmente jogador de futebol entrava em campo de 1 a 11, não tinha esse negócio. Podia estar no banco, que era de 1 a 11. E quando o Carpegiani jogava com o Andrada, quem punha 6 com o Andrade? Não jogaram juntos, né? Não jogaram juntos? Não. Pouquíssimas vezes. Não jogaram. Pouquíssimas vezes. Quem jogava no lugar do Andrade era o Vitor, que o Tele chegou a convocar, ele mesmo sendo reserva. Reserva e o Tele chamava. Um volante chamado Vitor, lembra? Agora, uma coisa que chama atenção, pra você ver, vocês lembram de eu batendo um papo com o Rondinelli, né? O camisa 3 que faz o gol. Agora, o que me chama a atenção é que o Flamengo teve um meio-campista antes do Adílio que chamava Geraldo. Até se chamava de Geraldo Assobiador. Cracaço. Morreu cedo. Morreu depois de uma cirurgia de amígdalas. Cirurgia de amígdala, isso mesmo. Craque. Cracaço. Exato, falar Geraldo Assobiador. O Geraldo ele veio daquele gol do Rondinelli. Por que assobiador, Dudu? Por que era assobiador? Dizem que eu já procurei saber o porquê, porque eu lembro só do Geraldo, né? Porque ele tinha um toque, ele era muita categoria. Até depois que ele faleceu, que surgiu o Adílio no Flamengo. Mas eles falavam assobiador porque uns dizem, né? Que ele fazia até a bola assobiar quando tocava. Não sei se a resposta é essa. Certo? Tá. Já viu alguma coisa nesse sentido? O gol do Rondinelli. Um dia eu falei, rapaz, o Rondinelli ele mora em São José do Rio Pardo, ele tem um posto de combustível em São José do Rio Pardo e mora também no Rio de Janeiro. Ele tem parece que uma pousada no Rio de Janeiro. Uma das vezes eu encontrava muito com ele lá em Rio Pardo, um dia eu falei, rapaz, depois daquele gol, e hoje te vendo, você é de carne e osso? Ainda falei para ele. E ele que morria de rir, falava assim, não é possível que você é vascaíno, eu não acredito até hoje que você é vascaíno. Eu falei, rapaz, você deixou lá na minha casa, todo mundo ficou triste em 78, depois daquele gol que você fez. Aos 41 do segundo tempo, né, Dudu? 41 do segundo tempo. 43 minutos, isso mesmo. 43. 43. Agora, Dudu é vascaíno. O Flamengo, quando nós éramos jovens, que há muitos anos atrás, viu, Antônio? O Flamengo era o seguinte, era Rondinelli e Zico. Eram os dois jogadores mais importantes do Flamengo. Rondinelli era o deus da raça. Deus da raça. Deus da raça. Exatamente. O Dudu que diz que Dudu disse que é vascaíno, mas confessou aí que é em primeiro lugar o Uberaba Esporte e em segundo lugar contra o Flamengo, né? Isso. Tem que deixar isso O bem Rondinelli claro. o Rondinelli devia calçar uma chuteira 43 por aí, não é não? Não, eu acredito até que menos. Ele não é muito alto, não. Ele é até baixo, ele deve ter no máximo 1,78 m. Ah, é? Imaginava ele alto. Mas chegava junto, hein? Eu tenho um lance que eu mostrei,
Um lance que ele chega na final de 80. Quando fala assim, jogador chegava junto, rapaz, ele deu uma chegada no Palinha, foi onde ele tomou o terceiro cartão amarelo, por isso que ele não jogou a final, ele era titular absoluto do Atlético Mineiro. Ele dá uma chegada no Palinha, ele toma cartão amarelo, rapaz, ele dá uma chegada, se é hoje, eles chamavam VAR, expulsavam. Não, antes era jogada normal. Então, quer dizer, a arbitragem, às vezes, não dava nem cartão amarelo num lance desse, e acabou deixando ele suspenso na última partida. Mas, o zagueiro tinha que impor respeito, e hoje a gente vê que não tem. E realmente, o zagueiro, eu acredito que tem que impor respeito à sua condição dentro da área. Certo? E os jogadores de futebol assim não fazem hoje. Mas jogador, hoje tem muita moleza no futebol. Jogar bola hoje é muito mais fácil. Beleza. Pô, obrigado, Dudu, pela exposição. Temos que seguir aqui com o nosso programa, mas é sempre uma honra, um privilégio ouvir a enciclopédia do futebol do Panela FC, uma lenda do esporte. Vou até colocar aqui, ó. Cadê? Não sei onde tá. Ah, tá aqui, ó. É gênio, é uma fera, é uma lenda do esporte. Beleza, show de bola. Sensacional.